Sejam bem-vindos. Esta é a nossa videoaula 7 da disciplina CEL 248, Introdução aos Estudos Linguísticos 2, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves, sou professora de Linguística da UFAC Campus Floresta. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a variação linguística em sala de aula. Então, até hoje, os professores não sabem muito bem como agir diante das variações linguísticas ou o que a gramática normativa considera erros de português. A expressão erros de português está entre aspas porque ela é considerada inadequada e preconceituosa pela linguística. Os erros de português que a gramática normativa chama são simplesmente diferenças entre variedades da língua. Com frequência, essas diferenças elas acontecem quando nós comparamos a variedade usada na escola, onde predomina a cultura da formalidade, a cultura do letramento, da monitoração, com a variedade usada no lar, onde predomina uma cultura mais oral e de mais informalidade, menos monitorada. Então, é nesse momento em que o aluno vai se deparar com essa diferença e, no início, ele vai sentir um choque, E aí vão acontecer casos em que esses alunos vão utilizar essa variedade mais informal, mais coloquial, que ele utilizando na sua casa com os seus familiares, em eventos de letramento mais formais na escola. Então, como proceder nesses momentos, Os professores, eles ficam sempre em dúvida. Será que devemos corrigir os alunos em todos os casos? Ou existem casos em que não é necessária a correção? Então, nas últimas 2 décadas, os educadores brasileiros, especialmente os linguistas, têm feito um trabalho muito importante, mostrando que é incorreto, pedagogicamente, usarmos o erro do nosso aluno como uma oportunidade para humilhá-lo. Jamais, humilhar um aluno, especialmente, pior ainda se for por causa de sua fala, Ao contrário, uma pedagogia que é culturalmente sensível aos saberes dos alunos, está atenta às diferenças entre culturas que eles representam na escola. Então, o professor ele deve encontrar formas efetivas de conscientizar os alunos sobre as diferenças culturais entre a escola, a comunidade, e o lar deles. Na prática, esse comportamento ainda é problemático, Os professores ficam inseguros, em como levar os seus alunos a entenderem que a escola é um ambiente diferente de casa, E aí os professores não sabem se devem corrigir os alunos ou até mesmo não sabem se podem falar de erros de português. Então, para Bortone e Ricardo, existem alguns padrões, de conduta de correção do professor, quando ele se depara diante de uma regra linguística não padrão aplicada pelos alunos. Então, o primeiro tipo de conduta é quando o professor identifica erros de leitura, não é erro de português, não existe erro de português, Nós já vimos isso, Então, esses erros de leitura são erros na decodificação do material que está sendo lido por esse aluno, Esse professor vai identificar esses erros, Mas ele não vai fazer distinção entre erros de decodificação de leitura e erros de diferenças dialetais, vai tratá-los da mesma forma. Um outro padrão de conduta é quando o professor não percebe o uso das regras não padrão, por 2 razões, ou porque ele não está prestando atenção, ou porque ele não identifica que existe uma transgressão naquela regra, porque ele próprio a tem em seu repertório. Seria então como a regra fosse invisível para ele. O terceiro padrão é quando o professor percebe o uso das regras não padrão e prefere não intervir para não constranger o aluno.
E o quarto padrão é quando o professor percebe o uso das regras não padrão, não intervém e logo em seguida apresenta o modelo da variante padrão. Então, o comportamento do professor em relação ao uso das regras não padrão dos alunos depende basicamente do tipo de evento em que essas regras ocorrem. Será que é um evento de oralidade, menos monitorado, dentro da sala de aula, uma conversa entre alunos, uma conversa informal entre professor e aluno, ou é um evento de letramento, né? Basicamente, durante a aula que ele estiver lendo ou escrevendo, né? Que seria um estilo mais monitorado, né? Então, é importante, de acordo com o Bortoni e Ricardo, que os professores eles não intervêm os alunos para corrigir, né? Corrigi-los durante um evento de oralidade, tá bom? Então, não é para corrigir a variedade do aluno quando se tratar de um evento de oralidade menos monitorado. Tá bom? Porque geralmente os eventos de oralidade dentro da sala de aula não têm exigência de monitoração, então não é necessário você corrigir a variedade do aluno. Então, dentro dessa perspectiva, né, de uma pedagogia culturalmente sensível aos saberes dos alunos, nós podemos dizer que, diante da realização de uma regra não padrão do aluno, a estratégia do professor deve incluir sempre dois componentes: a identificação da diferença e a conscientização da diferença. Então, primeiramente, a identificação é o professor identificar, né, que o aluno está fazendo uso de uma variante não padrão em uma situação em que se exija uma variedade padrão, tá? Então, essa identificação, ela pode ficar prejudicada, ou seja, o professor pode não identificar, seja como nós falamos, porque ele não está prestando atenção, ou porque o professor não conhece aquela regra da língua padrão, porque a variedade dele não é padrão, né? Vamos dizer assim, a variedade dele é rural, né? Então, aquela regra padrão é como se fosse invisível para esse professor, porque esse professor não a tem no seu repertório linguístico, né? E não vai perceber na fala do aluno. Já a conscientização, né, é mais difícil, né? Porque conscientizar o aluno sobre as diferenças, né, do seu próprio estilo é mais complicado, né? Sem causar nenhum tipo de sem traumatizar os alunos, sem importunar os alunos, sem humilhar os alunos, né? Sem causar nenhum prejuízo no processo de ensino-aprendizagem. Então, às vezes, é preferível você não corrigir o aluno na hora, você não interferir imediatamente, né? Principalmente para não atrapalhar o raciocínio do aluno quando ele estiver falando, né, respondendo uma pergunta, para que a ideia dele não se fragmente, né? Outra questão importante é observar as características psicológicas desse aluno, né? Sempre fazer uma intervenção respeitosa, né, sistemática, e não uma intervenção assistemática e desrespeitosa, né? Se for para fazer uma intervenção assistemática e desrespeitosa, é melhor não fazer intervenção nenhuma, né? Então, um tratamento inadequado e desrespeitoso com as diferenças da fala do nosso aluno pode provocar insegurança nele, desinteresse nele, né, na aula, no conteúdo, né, ou mesmo revolta, né, ele não vai mais querer participar, não dá aula, vai ter medo, né, de se expressar e ser constrangido. Então, vamos ver um exemplo de um professor e um aluno. Então, um aluno está lendo, tá? A onça resolveu atraí-la à sua turma, fazendo correr notícia de que tinha morrido, e deitando-se no chão da caverna, fingiu-se de cadáver. Todos os bichos vieram olhar a defunta contentíssimos. E o professor diz: contentíssimos. Ó, psi, depois de contentíssimos tem ponto, tá? Todos os animais, né, vieram olhar a defunta contentíssimos. Então, o que nós temos aí nesse exemplo, né? O professor, ele vai fazer a correção somente, né, do que nós chamamos de erro de decodificação, erro de leitura, né?
contentíssimos, que o aluno falou contentíssimos, certo? Ele aí corrige contentíssimos. Porém, reparem que o vieram, o professor não corrige. Inclusive, o professor repete o vieram. Ou seja, por dois motivos, né? Ou porque ele não prestou atenção, já que é um traço gradual, a gente ter essa nasalização, né? Mudando de posição na palavra. Então, a gente sabe que a gente tem vieram, né? E aí, o urão, essa nasalização da última sílaba, vai passar para a primeira sílaba, né? Em analogia a verbos como vim, né? Isso é muito comum, tá bom? É um traço gradual do português brasileiro, tá? Então, o professor, ele não vai corrigir, ou porque ele não percebeu, e isso tá, inclusive, pertence ao seu repertório linguístico, ou porque ele achou melhor não corrigir, porque não se trata de um erro de decodificação, né? É um erro, não é um erro, na verdade, é uma questão de variação linguística, certo? Um outro exemplo, o professor pergunta: Reinaldo, por que você não veio ontem? O aluno responde: não deu tempo. O professor pergunta: não deu tempo por quê? O aluno diz: estava trabalhando. E aí, o professor, então, não corrigiu o aluno, né? O aluno usou uma variante rural, né? Trabalhando. Agora, vamos supor que esse professor, então, resolve intervir. Como que ele vai fazer? Bem, ele vai, então, aproveitar essa oportunidade para ensinar esse aluno e a turma de forma explícita um estilo mais monitorado da língua. Então, esse professor poderia dizer assim: olha, gente, o Reinaldo estava trabalhando ontem, por isso não veio à aula. Olha só essa palavrinha, trabalhando. Ela é uma daquelas palavrinhas que a gente pode usar de dois jeitos. Quando estamos com os nossos amigos, podemos dizer trabalhando. Porém, quando a gente está com pessoas que a gente não conhece bem, a gente precisa empregar a palavra como trabalhando. E aí pode pedir para os alunos fazerem exemplos, né, dessas duas variantes, tá bom? Nos dois contextos. Tanto o contexto monitorado quanto o contexto menos monitorado. Um outro exemplo, o professor diz: faz um esforcinho para continuar lendo em casa, tá bom? Aí o aluno diz: Zé, é para mim ler em casa também? E aí o professor diz: muitas vezes, não é só uma vez não. Então, o que a gente vê aí, né? O professor, ele não corrige o aluno, né? É para mim ler. Por quê? Porque é um evento de oralidade, não é um evento de letramento. É uma conversa informal entre professor e aluno, tá bom? E, além disso, o professor ainda utiliza uma variante não padrão, vezes, né? Portanto, esse professor, ele também partilha, né, dessa variante rural do seu aluno também, né? Mais um exemplo. O que você entendeu é que na floresta, o amigo dele foi na árvore, subiu na árvore e o outro ficou lá. É que o amigo, se for amigo mesmo, não pode fazer essas covardias. Repare, o professor não corrigiu, né, árvore e não corrigiu outro, não corrigiu essas covardias. Por quê? Porque vai interromper o raciocínio desse aluno, né? O aluno, ele está dando uma resposta, e é uma resposta oral, né? Então, se o professor corrigir, vai constranger o aluno e ele não vai mais querer participar da aula, ele vai ficar inseguro, né? E a gente tem que valorizar, nesses casos, o conteúdo, né? Mais do que a forma. A resposta estava correta. Mais um exemplo. O professor diz: espera um pouquinho, Aguinaldo. Deixa seus colegas sentarem, por favor. Gente, não escolhe a mesma leitura que o colega lê, não, tá? Aí o aluno diz: eu escolhi, mas ei, escolheu. E o professor diz:
Aí você escolhe outro, tá? E o aluno diz, não, essa aqui eu tô lendo Deus de ontem. E o professor diz, Agnaldo, sem encostar na parede, tá? Bem bonito. Então, o que que nós temos aí? O aluno, né, fez a variante escuí e escuieu. Reparem, o evento de oralidade. O professor não corrige o aluno, mas ele apresenta, né, logo em seguida, a sua variante, né, que é padrão, escolhe. Mas o Deus de, ele não vai corrigir, tá bom? Como eu disse, trata-se de um evento de oralidade, uma conversa informal entre professor e aluno. E vamos para o nosso último exemplo, né? Um aluno lendo. Sônia ganhou 3/5 de 60 balas e Marlene ganhou 3/2 de 50 balas. E o professor diz, espera aí, vai devagar. 3/5 de 60 e o outro, e o aluno diz, 3/2 de 50. O professor diz, isso, 3/2 e o aluno diz, de 50. E o professor diz, tem certeza que é 3/2? E o aluno diz, é. E o professor escreve no quadro e fala ao mesmo tempo, 3/2 de 50. Então, aqui a gente tem o professor intervindo várias vezes, né, mas apresentando a forma padrão para esse aluno. Por quê? Porque se trata de um evento de letramento, né? O aluno está lendo, certo? É uma situação de fala mais monitorada, uma situação comunicativa mais monitorada. Por isso que o professor apresenta e ainda escreve, né, várias vezes para então corrigir esse aluno a respeito do uso então do plural, né? A marca do plural como a gente diz, é redundante, né? Nos dois elementos e não só no primeiro elemento, né? 3/5 mais nos dois, 3/5, a marca redundante do plural, certo? Então, a conclusão é, será que eu devo corrigir o meu aluno sempre? Né? A gente viu que não é sempre que nós devemos corrigir o nosso aluno, né? Então, por exemplo, se é um evento de oralidade menos monitorado, você não vai corrigir, né, a variante desse aluno, tá bom? Se ele estiver dando uma resposta oral, né, você também não vai corrigir, porque vai interromper ele, né? Vai causar uma insegurança e ele não vai mais querer participar. E a gente está avaliando mais o conteúdo do que a forma, né? Agora, se for um evento de letramento, né, a gente pode corrigir se for um erro de decodificação da escrita, né? E se não for um erro de decodificação da escrita, né? Ou aí vai depender de quem é esse professor, né? Se esse professor, então, ele identificar que existe ali vamos dizer, uma violação, né, de uma regra padrão, ele pode corrigir esse aluno, mas nunca de uma maneira assertiva, né? Mas de uma maneira bem sutil, apresentando a ele, né, a forma padrão, igual nós vimos nos exemplos, tá bom? Que o aluno ele vai perceber, né, que o professor está falando 3/5 e aos poucos ele vai começar a falar 3/5 também, né? E não dizer, está falando errado, está lendo errado, né? Porque não é um erro de decodificação, certo? É uma questão de variação linguística, especialmente o uso redundante do plural, certo? Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima videoaula.